Bom, gente, vocês não me conhecem. Meu nome é Jair, porque por acaso aqui eu sou esposo da Nilda. Por acaso. E vou entrar, porque a gente sabe que os acasos não acontecem, né? Tudo tem uma razão para ser. Então, nós vamos apresentar aqui um trabalho que fala sobre o casamento. Como é que nós sejamos bem uma especialidade no assunto? Mas nós estamos vivenciando isso aí umas décadas e baseado na doutrina espírita, nós vamos apresentar alguma coisa aqui para vocês. O casamento, o celibato e a abolição do casamento que representa para uma sociedade grande. Bom, quem nesse momento não está com o coração batendo aqui e lembrando de certos momentos das nossas vidas, né? Que não é somente no casamento que a gente passa por emoções dessa ordem. O casamento de um filho, o casamento de uma amiga, o casamento, nosso casamento. Então, quando se fala em casamento, a gente vai falar das duas coisas, do casamento e do que não casa, que é o celibato, né? E esse trabalho, na verdade, não é uma palestra, ele tem uma duração de 2 horas, porque é uma aula no estudo sistematizado da doutrina da Casa do Caminho, né? São 2 horas. Mas nós vamos correr um pouco para dar. Mas eu queria uma coisinha só. Até 5 anos. A gente começou um pouquinho antes. Eu só queria aqui que a gente fechasse os olhos um pouquinho e ainda pensando nessa música, com vontade de bailar. Quem de nós não tem vontade de sair bailando ao vento, ao sol, ao cheiro de rosas, de árvore? Todos nós sonhamos muito. E nós, mulheres, somos mais tendenciosas ao sonho, né? Os homens um pouquinho menos que nós, mas nós mulheres sonhamos muito. Então, nesse clima de sonho, de lembrança do nosso casamento, de lembrança do casamento de um filho, de lembranças bonitas na vida, porque músicas dessa ordem normalmente nos remete a situações
maravilhosa das nossas vidas, porque nossas vidas são cheias de altos e baixos. A gente tem momentos únicos, lindos, e tem momentos de tristeza, e faz parte do nosso crescimento espiritual. Então, fechemos os olhos, lembremos um pouquinho, e que isso constitua a nossa oração para este momento de mais um aprendizado. Nós juntos vamos aprender aqui hoje. Tá bom? Eu passo para a Jailton agora. Então, nós vamos falar hoje aqui sobre o quê? Vamos falar sobre uma reflexão acerca do casamento e do celibato dentro da visão espírita. Uma reflexão acerca dos diversos tipos de casamento, porque há uma classificação na atualidade e sua contextualização dentro dos princípios espíritas. O que está trazendo está fundamentado na doutrina, ok? Bom, então, se a gente já viu o que vamos fazer, que é essa reflexão do que é o casamento dentro da doutrina espírita, vamos ver para quê. Nós vamos agora começar os para quês, porque o que importa não é somente o que fazemos, é muito mais para que fazemos. Então, para que nós vamos estar apresentando casamento e celibato hoje para todos nós? Primeiro, para refletir sobre a função do casamento na visão espírita, que é um complemento do objetivo geral, que foi o filho, né? Então, na visão espírita, qual o significado do casamento? O Espiritismo esclarece que o estado de natureza é a união livre e fortuita do sexo. Olhe bem, não necessariamente aquelas pompas todas. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece solidariedade fraterna e se observa em todos os povos, se bem que em condições diferentes. Essa foi a resposta do Livro dos Espíritos 696. Isso que a gente lê ao pé da letra, porque os Espíritos deram essa resposta, eu não sou doida de querer alterar. Mas o que é que nós estamos entendendo com isso? Que o casamento, para os espíritos, para o espiritismo também, é um progresso da humanidade, a instituição do casamento. Que antes de acontecer, de existir casamento, as pessoas já se uniam, como diz que né? A união livre dos espíritos. Então, o que significa casamento não é necessariamente aquelas bodas, o ritual, porque a doutrina não é tendente a rituais, não é? Então, os dois se uniram por um laço de amor com o objetivo de crescer a fraternidade, porque o objetivo de criar uma família é aumentar a fraternidade na sociedade. Então, se é com esse objetivo, para a doutrina espírita é casamento. Mas ela também diz que foi um progresso e será um progresso também, virá dentro das instituições o casamento. Regulamentar um casamento. É um progresso, porque antigamente o homem tinha, normalmente com a situação primitiva, a situação da mulher sempre foi muito inferiorizada. E as mulheres eram tomadas como animais. Era assim que as coisas existiam. Então, ter se constituído o casamento é um progresso espiritual para a humanidade, porque as famílias se reúnem, têm um objetivo, tem também as leis que regulam, tem uma série de movimentos que faz com que essa família perdure um pouco mais. Mas vocês vão ver mais para frente o que mais pode ser dito acerca do casamento. Então, para refletir sobre a inconveniência da abolição do casamento. Abolir é extinguir. Então, se o casamento, Emmanuel, no livro O Consolador, ele define o seguinte: a abolição do casamento seria uma regressão e levaria o homem à infância. Por quê? E colocaria o homem abaixo de certos animais, porque os animais, eles são fiéis e alguns deles
A união é para toda a vida. Os filhos, eu não sabia disso. Os filhos, o Castor e outros, eles quando arrumam o seu bar, vai ser a convivência até o final, na fidelidade, dividindo coisas, compartilhando. E o homem, perdendo essa, se o casamento não fosse, se fosse extinguido, acabado, como é que seria? Primeiro a gente tem que entender que o casamento é fundamentado na união de dois seres que se gostam, querem dividir a vida, querem compartilhar, ter um projeto para construir uma família, ter filhos e viver em paz. A gente não está falando aqui da perfeição, porque nós estamos num estágio, estamos na estrada. Estamos hoje, como o Duda falou aí, a melhor versão do que nós somos. Então, o casamento não pode ser extinguido, a doutrina espírita é contra isso. Porém, ela não interfere, ela tem outras questões que nós vamos falar ainda aqui para frente. Então, a gente está vendo para que o casamento tem que prevalecer, não pode haver abolição. E vamos ver mais uma coisa. Para quê? Novamente, para refletir sobre o casamento homoafetivos. Pensem. Ou igualitários, que é a união legal entre duas pessoas do mesmo sexo que a gente está vivendo na sociedade, e isso estamos vendo, do mesmo sexo ou gênero, reconhecida no Brasil pelo STF em 2011. Então hoje nós vamos também estar pensando um pouco em algo que está alterado na sociedade, mas que existe. E será que existe porque será que Deus permitiu por algum motivo? Isso nós vamos continuar com essa conversa e nós vamos refletir sobre esses casamentos homoafetivos que a gente vê acontecendo a todos os momentos, tá bom? Acho uma necessidade ética, porque desde que os indivíduos estão ligados, amam-se dentro da sua particularidade, porque não legalizar uma coisa que está sendo real. Dir-se-á que não é imoral, mas o conceito moral é muito amplo, desde que se respeite, desde que a semelhança do heterossexual que cumpra com seus deveres é perfeitamente válida a união e também a adoção de filhos. Nós vemos tanta criança abandonada que não tem carinho, deixada ao relento. Quando alguém se volta para amar, pouco importa qual é a sua opção sexual. Salvar a vida, dar-lhe o destino, orientada para a cidadania. E muitos frutos dessa união e dessa adoção já são visíveis em uma sociedade que é carente de ternura, de compreensão, de respeito. Então, a gente está vendo que um dos nossos líderes espirituais, Divaldo Franco, colocou acerca do casamento homoafetivo. E eu digo, não sei cada um de vocês, o que dirão. Quem sou eu para condenar? Quem sou eu para condenar? E a gente tem que pensar que a evolução ela é inexorável. As coisas mudam a todo momento. Quais são as necessidades dos humanos? Nós ainda estamos descobrindo nossas necessidades. Portanto, não vamos, de jeito nenhum, eu não tenho condição diante de Divaldo Franco de dizer eu condeno a união homoafetiva. Vamos ver o para quê do casamento? Agora é. Para esclarecer acerca da poligamia e monogamia. A poligamia é uma lei humana, é dos homens. Então, marca a abolição da poligamia, marca um progresso social. Porque o casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição de dois seres que se unem. Na poligamia não há afeição, há apenas sensualidade. Então, na poligamia não há sentimentos. Tanto faz, você está com um parceiro ou parceira, depois está com outro parceiro ou parceira.
Então não há sentimento. Uma situação como essa não pode ser bem vista aos olhos de Deus. Você tem que entender isso. E outra coisa, a poligamia, ela não é revestida de nenhum sentimento, afeto, amor, nada disso. São outros interesses econômicos, interesses de fuga. Tem gente que casa porque quer fugir do convívio do pai, da mãe, dos amigos, e outros interesses ainda. Então, a gente sabe, a Constituição condena a poligamia, mas a gente sabe que ela não foi extinta. As coisas acontecem, né? A gente não pode estar com os olhos fechados, porque as coisas continuam acontecendo, embora de uma forma contrária à lei. E a monogamia? A monogamia é você compartilhar, é viver seu sentimento. Uma hora parece que o pau vai quebrar, mas no outro dia o negócio está melhor e vamos assim levando. No sentimento de amor, de afeto, de divisão, de cooperação, de união, a gente tem que entender que nós estamos num planeta ainda de provas e expiações, ainda em fase de transição, mas estamos em transição, né? Nós não fechamos ainda. Então há muita coisa, há muitos resgates que precisam ser feitos. Então a união, ela se dá, na verdade, lá no infinito, antes mesmo da reencarnação, né? Por acordos feitos livremente entre duas partes, ou então por uma decisão dos nossos mentores mais evoluídos que promove essa união. Aí tem algumas coisas, por exemplo, alguns desafetos, mas há uma programação para unir aquele sentimento. Então os mentores especiais mais evoluídos também trabalham nisso, além de acordos que foram feitos livremente em uma outra encarnação. Então, para analisar à luz do Espiritismo os obstáculos à reprodução. Aí, minha gente, então a gente vai falar agora aqui, vai falar de evitar ter filho. A doutrina vai nos dizer se isso é legal perante Deus ou não. E ele diz o seguinte: Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com a necessidade. Portanto, o planejamento familiar e o uso dos anticonceptivos podem ser usados só por necessidade. Então, evitar ter muitos filhos também é bem visto diante de Deus. Porque fala assim, porque as leis da natureza, tudo que contraria a lei da natureza tem que ser normal. Você não pode contrariar a lei da natureza. Se fala assim. Mas a doutrina vem e diz, mas Deus deu ao homem inteligência suficiente para programar sua existência de acordo com suas necessidades. Então a gente não pode dizer que usar os anticonceptivos vai de encontro às leis de Deus. É isso que a gente está querendo mostrar. Tá bom? Bom, para esclarecer sobre os tipos de casamento, segundo a doutrina espírita, há um trabalho feito no livro de Marcos Peralta, que ele fala, estudando a mediunidade, ele classifica o casamento em 5 tipos. Nós vamos passar um vídeo agora com a Evelyn Freire, ela vai ser mais sucinta nessa demonstração, nessa classificação. Olha os tipos de casamento. Né? Mas os tipos, segundo a doutrina espírita, o casamento, como sabemos, é a união de 2 espíritos, objetivando o aperfeiçoamento espiritual de ambos. Martins Peralta, no livro Estudando a Mediunidade, classifica o casamento em 5 tipos: acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes. Os acidentais são aqueles decorrentes de um encontro de almas pouco evoluídas,
atraídas momentaneamente e sem identificação espiritual, em uniões não previstas no planejamento reencarnatório. Decorrem de um imprevisto, de uma atração momentânea, de interesses pessoais, financeiros, uma fuga do lar, uma união muitas vezes imposta pela família, ou ainda vaidade, luxúria e todos os instintos inferiores. E esse tipo de casamento ainda é muito comum aqui na Terra. Nos provacionais, há o reencontro de espíritos para reajustamento. Constam do planejamento reencarnatório e são os mais frequentes aqui na Terra. Por isso, vemos as dificuldades de relacionamento entre os cônjuges, as quais, se não trabalhadas, podem causar tragédias familiares. É uma união que decorre da misericórdia divina, porque pelo convívio diário entre corações compromissados, trabalha-se o perdão e o amor sincero nas lutas da vida. E o Espiritismo auxilia muito essas uniões, dando força espiritual aos parceiros para que o bem sempre prepondere. Nos sacrificiais, há o reencontro de uma alma iluminada com uma inferiorizada, e com o objetivo de redimir a que se equivocou durante a caminhada. São almas espiritualmente opostas, uma mais esclarecida que se voluntaria para auxiliar a retardatária na ascensão espiritual, e por isso é um sacrifício. Já os afins são os decorrentes da lei de afinidade. Espíritos amigos e mais esclarecidos espiritualmente reencontram-se para a consolidação de afetos. Na Terra, o número de casamentos afins é bem mais reduzido, mas não deixa de existir. Os transcendentes são bem mais raros se comparados com os afins, porque decorrem de almas engrandecidas no bem e que se buscam para realizações imortais. A união desses espíritos objetiva realizações em prol da humanidade, com uma finalidade superior, muito além dos nossos interesses pessoais e egoístas. E esses espíritos, pela evolução alcançada, trabalham pelo bem e trazem uma felicidade muito acima das paixões e das vulgaridades terrenas, pois decorrem de um amor puro e verdadeiro. E é natural passarmos todos, em algum momento, pelos diversos tipos de casamento. Então a gente tem que se fazer uma autoavaliação para ver uma reflexão, onde é que nós estamos aí. Onde é que nós estamos, o que é que nós podemos fazer também para melhorar. Porque o casamento, apesar de alguns pensarem que é uma coisa simples, é de uma complexidade muito grande. Dividir, compartilhar, é difícil. É difícil. Entender o outro, deixar, assim, não é renúncia, é entender, achar que não é o momento, aquela vez, você se calar e deixar o outro, e vai entrar, a senhora percebeu e deu risada. Então, quando tem afinidade, quando tem interesse realmente, a gente resolve. No outro dia parece que não aconteceu nada, ninguém falou, está tudo bem, está tudo ótimo. Então é assim, mas tem que haver, o princípio é o desejo, o sentimento do afeto e o desejo realmente de pelo outro, de proteger, de entender, de procurar. É fácil? Não é fácil. Ainda que a gente passe na questão física, a gente passa por um processo assim, muito sério, que é a questão do autoconhecimento. A gente não se conhece. Na verdade, a gente não se conhece. Porque nós somos capazes de reações que depois a gente reflete, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu falei isso? Eu não queria falar isso. Aí vai atrás, tentando consertar. Agora imagina, se você não se conhece, ou conhece na superfície, né? Você conhece na superfície, pouquinhas coisas você conhece de você. Aí você vai unir a uma pessoa que você desconhece profundamente. Então não é fácil, é cada dia, um dia depois do outro, depois do outro. Já estamos aqui com 42 anos, né? Mas a gente está ajustando ainda, não é fácil. E por amor, com amor, viu? Porque é assim, graças a Deus, pelo menos nessa encarnação,
Eu fiz meu casamento com vontade. Casei sorrindo, casei querendo, entendeu? Então, mesmo assim, necessita de ajuste quase todos os dias. Nossa, falou uma coisa, incomodou, falou isso. Mas é isso mesmo. E você, como você não se conhece, você tem uma ideia sua diferenciada. Você acha que você é o perfeito, é o bom, mas não é. Mas quando você ouve um sinal assim, aquilo lhe incomoda, futuca, né? Aí você falou isso, puxa, eu sou isso. Você é o bonzão, o bombonzão. Mas não é. Então é necessário, inclusive no casamento, ter essa função de você alertar e mostrar. Mostrar com amor, né? Não é para denegrir, não é para diminuir. É mostrar para fazer com que o outro reflita sobre a necessidade de crescer, de observar realmente aquela situação que foi observada, sem fundamento, sem empenho. O casamento tem essa função também. Você está ali com o outro, observando, ajudando com amor. Uma das maiores provas que tem é provacional. Eu acho que a maioria dos casamentos, como disse Hélio Freire, no planeta Terra, são provacionais. E olhe bem, Martins Peralva, Martins Peralva diz que para acontecer o casamento provacional, lá na erraticidade, quando vai se planejar a reencarnação, os espíritos que preparam a sua reencarnação já alinha de um jeito que vocês, que foram desafeto em nós, como desafeto em outras encarnações, nos afinarem pelo casamento. Olha bem, já vem de uma briga. Então diz que eles dão um jeitinho de na hora de se conhecerem, entendeu? Ver tudo colorido, é por isso que é aquelas paixões, todo mundo correndo atrás, entendeu? Ninguém quer perder. Tem tudo isso, eles dão um jeitinho de se apaixonarem, para casarem ali, aquela música ali. Mas no dia a dia, quando eles dizem, nós tivemos o grupo, a gente trabalhava com a juventude, não, eu queria ser como vocês, um casal vídeo. Eu digo, o quê? É porque vocês não sabem as cadeiradas que eu dou nessa cabeça, os puxões de cabelo que eu dou. Porque no dia a dia 43 eu sei o que é isso. Então é também uma prova para a gente vencer. Casamento é prova. Isso virá à tona, né? Porque há um programa, aquele desafio existe. Então a espiritualidade tenta fazer apagar aqueles desafios, aquelas coisas, mas está ali. Para poder vivenciar isso, eles vão aparecer, essas diferenças, para serem ajustadas. Né? É um trabalho muito sério. Eu sou uma testemunha viva, que eles já se encontraram agora. Que não foi tanta paz. Não, é um reencontro, eu tenho certeza que é um reencontro. Porque põe aí uma novela mais danada que foi essa filha de Deus aparecer na minha vida. Foi uma coisa. Então, eu acho que foi assim. Pelo menos eu estou falando dessa mas a Deus pertence. Eu estou falando do melhor momento que é esse, né? Como espírito. Então, mas a gente se lembra de uma colocação de Hélio Freire, ela diz que todos nós vamos passar por todos os tipos de casamento. Provavelmente já passamos pelo de atração, que a gente hoje é a melhor versão de nós mesmos, então já fizemos um bocado de bagaceira por aí, né? Então, como começa com o primeiro casamento, só por atração física, interesses materiais e outras coisas mais, que acaba acabando mais depressa que vocês. Não é verdade? E depois vem o provacional, que a gente já viu como é escolhido lá, que é provas, são escolhas de provas que a gente faz para reencarnar. E também depois a gente vai chegar nos afins. Olha que coisa maravilhosa. Afinidade, não tem briga. Não vai ter puxão de cabelo e nem cadeirada na cabeça, né? Então, e depois ainda tem o transcendente, olha que coisa maravilhosa, que se unem por um bem da humanidade. Eu não conheço aqui na Terra nenhum transcendente assim, não. Porque os que eu conheci fizeram muito bem pela humanidade, ficaram celibatários, que nós vamos ver hoje ainda sobre isso, né?
Ainda não, eu não conheço um casamento. Diz que Francisco de Assis teve um grande amor por Clara de Assis, mas não casaram. Então nós não temos ainda uma história assim de um casamento transcendente, porque os dois lutavam pelo bem da humanidade, tanto Francisco de Assis quanto Clara de Assis. Mas então eu tenho algumas perguntas para nos fazer, né? Para que também a gente está aqui hoje? Para refletir sobre o casamento na atualidade. Então, vamos refletir sobre. Será que o casamento está fora de moda? Será? Eu acho que não. Não está, né? Ainda está em moda. Mas está caindo nas estatísticas, viu? Em 2024, nós tivemos 926.411 casamentos. Mas está previsto para o ano de 2025, segundo a IA, que eu não sei se ela está falando a verdade ou chutando, porque ainda não terminou o ano, mas a gente tem esses dados, né? Não é do IBGE. É a inteligência artificial que trouxe, que está previsto para o ano de 2025, 426. Caiu, portanto, 4,9% o casamento. E aumentaram 3,6% os divórcios. E aumentaram 1,6% os casamentos homoafetivos. Então parece que o casamento tradicional está querendo cair de moda. Mas não vamos deixar não, que é lindo. A cerimônia mais linda desse mundo. Eu sonhei entrar na igreja com a música Tema de Lara. Era desde a minha infância, desde a minha adolescência. Eu for casar com a roupa branca e azul, a igreja enfeitada de azul e branca. Eu quero a música Tema de Lara. Fiz tudo certinho. Não tinha flor azul em Salvador. Acertei com a floricultura e fiz acontecer. Ela mandou buscar em São Paulo. E enfeitou a igreja no corredor da Vitória de branco e azul. Ele sonhou casar com luzes da ribalta. Entrar com luzes da ribalta. Casou como sonhou. Mas até chegar nesse casamento, já bala. A segurar esse cidadão, tinha ódio do corpo. Não foi fácil. Eu pegava e ele escorregava. Isso aqui, ó, quando você vê desse tamanho assim, uma centelhinha divina para segurar esse centelho. Tá vendo? Centelha divina. Obrigado, amigo. Aí veja, será que as pessoas estão deixando de se casar? Por que será? Será que as pessoas preferem manter-se solteira? Ou será que é possível atender os 4 pilares do casamento na visão geral da IAM? Comunicação, respeito, confiança e compromisso. Existe isso 100%? A comunicação é perfeita? Somos seres diferentes, que nós nos autoconhecemos, né? Será que o respeito é tanto assim? De vez em quando falta com respeito, dá um grito. Que porra é essa? Não é verdade? Quando você ouve, tá lá no quarto, o homem tá lá gritando. Que porra é essa? Não fez isso? E a mulher também, que a mulher tá ficando ousada, que é o cão, graças a Deus. Porque a mulher só ficava, né? Se encolhendo. Oh, o que é isso? O ser humano, uma centelha divina encolhida. Então, confiança. Pode-se confiar em homem? E compromisso. Compromisso um pouquinho mais, até porque as leis dão o sentido de compromisso. A lei civil dá um sentido de compromisso. O compromisso até acaba existindo e muitos, até pelo compromisso, não vão embora. Porque tem uns banda boa aí que tá doido para cair fora. Mas tá cheio de compromisso, os dois pagam conta juntos, entendeu? Um bocado de coisa junto, não tem coragem. Então até o compromisso ainda tá chegando aí. Ou será que o casamento entre pessoas do mesmo sexo é mais uma alternativa a ser compreendida como espíritos imortais que somos? E por que será que está acontecendo agora? Casais casarem homem com homem, mulher com mulher. Será que é uma necessidade?
Será que foi porque aumentou muito o número de feminicídio? Que aí a mulher já ficou com medo de casar com o homem que está casando com mulher? Lá ele. Lá Eu ela. acho que uma das causas pode ser essa, viu? Pode ser essa, não é? Eu andei pensando sobre isso, porque ultimamente a mulher tem que pensar duas vezes. O homem não quer nem que a mulher se separe. Se separou, ele corre atrás para matar. Quem acha isso? Não é? Tá demais. Feminicídio também aumentando muito. E sempre a mulher ainda sendo a vítima de uma sociedade machista que não evolui tão rapidamente. Ainda está a passo de carga. O homem, inclusive alguns autores de autoconhecimento, traz isso muito claramente para nós. De que o homem continua 80% menos evoluído que o escuro. Os que estão aqui, nenhum deles. Vocês todos não. Isso não entra nessa estatística. Homem aqui presente não entra. Tá? Mas diz que o homem, ele diz, né? Cthulhu. Um livro Poder de Agora, ele tem outro livro, Um Mundo Melhor, que é A Humanidade Dominada pelo Ego. Ele diz que o homem ainda está 80% menos evoluído do que a mulher. Por quê? Porque a mulher já desenvolveu algumas virtudes que o homem ainda não conseguiu. Uma delas é a sensibilidade. Mulher adivinha. Mulher sente de longe. Mulher está aqui fazendo mil coisas, o filho sobe na janela. E o pai está junto. O pai está junto do filho, o filho sobe na janela, vai cair. A mulher pula daqui da cozinha e chega na janela, primeiro do que o pai que está junto. Isso é mulher. Mulher virar no cão. E tem que ser, tem que dar conta de mil coisas. Hoje eu vi uma partezinha do filme A Viagem, quando aquele, como é o nome do ator? Não é Alexandre, não. É o casal. Otávio. O Otávio, a mulher se acabando de correr, mesmo no mundo dos espíritos, elas correndo para encontrá-lo e ele, pássaro de casa, ligou para lá, até em espírito a mulher corre mais do que o cidadão. Olha, é pior que O pior é que você tem que concordar, né? Agora, o pior não é isso ainda, é que o homem descobriu agora, com esse movimento feminista, que na verdade eles sempre foram dominados por uma mulher. Agora, só que a mulher era assim. Por trás ela dizia, faz isso, fulano. Eu me lembro a minha avó dizendo, Dedé, com meu avô, faz assim, Dedé. Diabo, que tu só quer dizer como eu faço? Acabava fazendo isso. Mas é isso mesmo. Então sempre foi assim. A mulher tinha, hoje já não está tendo mais, porque elas já estão exagerando, tinha a sabedoria, entendeu? De deixar ele pensar que era ele que estava. Ou também dos outros pensar. Lá em casa também é assim. Sabe o que eu faço? Está fazendo uma reforma. Aí vem o trabalhador. Aí diz, eu pergunto primeiro, eu combino com ele. Eu disse, quanto é que o senhor vai fazer isso aqui? Eu vou fazer tanto. Eu disse, eu tenho certeza que meu marido só vai me dar tanto. Vem pra ele e diz, olha, só dê tanto. Olha que a senhora disse. Eu, graças a Deus, isso é meu. Eu nunca achei o homem superou a mulher. Nunca. Nem quando eu era adolescente, eu não via isso. Eu via pela minha mãe, pelos meus colegas. Eu sempre via a mulher num plano acima do homem. Sempre. Graças a Deus, não tenho esse problema. E eu tenho uma coisa que eu acho que é boa. Eu tenho desculpa. Olha aqui, nossos filhos, esse rapaz e essa moça. Tudo que você falar comigo, eu processo. Eu posso não estar ali naquela hora, dar a resposta, ou o comportamento. Mas está ali processando, e se for valioso, eu não tenho problema. Eles são mais difíceis de escutar, todos eles, os três são difíceis. Mas eu escuto tudo, o processo, realmente não é. Esse caminho é mais fácil. Graças a Deus que eu penso assim. Isso foi um grande avanço na minha vida. Escutar, é bom escutar, ver o que está passando, ver o que está passando. Aí ela fala assim, olha, já falei com ele, é tanto, você diz que é tanto. Eu vou lá, só olha, eu estou botando. E ele fica com porque eu
dado por mulher, não. Quanto mais ignorantes, mais eles são. Eu que falar da foto, porque se eu disser alguma coisa, aí eles fazem errado. Eu aí já sei disso, o marido diga lá, que eles não fizeram isso e isso direito. Mas então, mais uma reflexão. Será que Deus permite que os casamentos homoafetivos, será que Deus permite que os casamentos homoafetivos existam para que os seres se apacentem com seus rivais, para depois casarem com seus opostos? Bom, então será que não estão pensando assim? Será que Deus não permitiu por isso? Será que Deus está descontente de ver uma mulher casando com outra mulher? E essa mulher, será que não está casando com uma mulher por medo de feminicídio ou porque quer se afinar melhor com o outro ser? Ou homem com o homem porque ele quer se afinar melhor com seus iguais para depois casar com seus opostos e não matar, né? Não virar feminicídio. Bem, eu aprendi a conviver porque convivência não é fácil. A gente sabe, a gente é filho do mesmo pai, de uma mesma mãe, e de repente a gente vê o circo pegar fogo. O livro dos Espíritos, a resposta dos Espíritos é sobre o casamento. Não disse com homem, com mulher, se é mulher com homem. E a monogamia também não disse ser marido ou com mulher entre mulheres e homens. A pergunta é sobre o casamento. Ele fala muito importante que a união livre e fortuita em sucesso. Né? Bom, como tem essa mudança importante para mim também, quando eu estava lendo isso, eu fiquei, porque você é formado de princípios, né? De erros, conceitos errados, né? Que você pensa que são os certos, você leva uma vida acreditando que aquilo é uma verdade, e depois você vai vendo que não é tão verdade assim, e depois você vê que não é verdade assim. Importante esse depoimento de Valdo Franco, porque ele realmente ele descortinou alguma coisa, porque eu tinha esse bloqueio, eu achava que no primeiro conselho, a união livre e fortuita entre os seres. A coisa evoluiu para isso aí, nós temos que viver um mundo evoluído, né? O mundo em evolução. O que acontece? Tem a geração de família de pessoas do mesmo sexo, salvando crianças, salvando pessoas, formando família, né? Então é uma coisa que não é assim, está certo ou está errado, é refletir o que sai do sair. Na hora de acabar os preconceitos, ou diminuir, tem uma ampliar a visão sem julgamentos. Né, sem julgamentos. Eu tive um professor que ele era bom, ele da vida, mas ele era um cara tão legal, um professor de cálculo. O professor ele era tão legal que ele conquistou a gente, a turma, pelo jeito que ele era. Também não era de frescura, né? Porque quando é sério, a coisa fica feia. Era o estresse e tal. Mas eu gostei muito. A gente se comunicou aí uma vida inteira. No caso que ele foi para São Paulo, falou, tem falado comigo e tal. Muito bom. Eu tinha esse comportamento. Depois eu aprendi a gostar dele. Ele é um cara legal, gente fina, uma pessoa humana, uma pessoa de mim. Então, mas eu era fechado, o cara era assim, rapaz. Porque quando eu nasci, se tinha, por exemplo, alguém que usava. Eu nasci numa situação humilde. Então, mas as pessoas que conviviam com a gente fala de casamento, tá certo? Eu estou falando aqui só para exemplificar uma coisa. Então, eles, depois eu percebi que eles, os mais velhos, protegiam a gente, protegiam. Porque meu pai saía de manhã, provedor, voltava 7 horas da noite. E era um cara que compartilhava, ele estava com a gente, fora disso aí, ele estava presente, era um presente. Mas isso, quando você tinha um pensamento, alguma coisa que destruía, que estava destruindo, na verdade, o cara disse, olha, não é assim não, viu? É assim que você faz, você vai crescer, vai ver isso, vai ver aquilo ali ficou comigo, me ajudou muito, entendeu? Muitos conceitos foram derrubados. É preciso que a gente está aberto para isso, entendeu? Para entender que você não é dono de verdade nenhuma e que você tem que respeitar o outro pela função que ele tem. Embora você não concorde, é a posição dele. Aprenda também. Pode não concordar, aprenda com o que está dizendo. Tudo que você falou não é válido para você, para mim não é. Entendeu? Mas não é desfazer, não é cortar. É alimentar
com o seu conceito, em cima disso aí, crescer com firmeza no seu pensamento, no seu fundamento. E nós estamos na estrada. Nós estamos na estrada ainda, no início da estrada. Tem muito para percorrer, muito para aprender. E a gente tem que considerar que se existe amor, e é o amor que prevalece para Deus, Deus nos criou para o amor. Não é só amor de homem e mulher, é amor. Se existe amor entre seres iguais, assim, o que a gente não quer é violência. Então, não vamos querer matar aqueles que estão querendo gostar do outro. Até porque atrás daquela pessoa, como disse Jair, atrás daquela pessoa existe um ser pensante, um profissional bom. Como é que você vai avaliar alguém somente pela sua opção sexual? Não pode. Hoje também nós tivemos uma palestra que o Léo falou muito bem, o Léo é psicólogo, psiquiatra. Ele deu uma aula maravilhosa como psiquiatra espírita, como psiquiatra espírita, ele deu uma aula maravilhosa a respeito disso. Tudo que a gente pensa que é errado para a gente, mas que o outro está naquela fase que ele está fazendo, é porque ele ainda precisa daquilo ali. A gente não pode impor para o outro aquilo que a gente condena. Porque aquela mesma situação pode estar sendo útil para o outro e causar um grande problema. A não ser que esse outro comportamento vá ferir o outro. Entendeu? Porque às vezes há pessoas que gostam, por exemplo, da pedofilia. Você não pode concordar porque Isso aí é diferente. Outra pessoa, é diferente. Ele gosta, ele acha que é normal, embora, mas não é normal, é um comportamento que fere o outro. Nesse caso não, aí você não deve, aí é outra história. Mas em termos de escolhas de vida, de maneira de viver, aí eu respeito. E ele se referiu muito aos efeitos que as coisas nos causam. Quer sejam coisas boas, quer sejam coisas ruins. Tudo que a gente vive tem um efeito, não agora, mas é alguma coisa que a gente passa na infância, fica lá dentro e vai refletir na idade adulta de outra forma. E vai passar. Que não se deve tirar, porque aquilo já faz parte da personalidade da pessoa. Eu fiz um trabalho hoje de manhã, muito bem, né? Então você vê que a sociedade está mudando. Passa aí, que nós estamos gostando, né? O povo está chegando, né? Está mudando, mas desde que tudo acontece, desde que o mundo é mundo. Mas hoje está mudando porque estão escancarando. Sim. Mas ia chegar o momento da sociedade compartilhar. Porque o povo grego já vivenciava Isso que eu ia dizer, os gregos Bom, eram normais. então a gente vai. Não dá para. Amélia, você quer que conclua agora? Não, está chegando as outras pessoas ainda. Está chegando, né? Então vamos ver com o Jailton aqui para compreender o que é a Para compreender a luta do espírita, a insolubilidade absoluta do casamento. No livro dos Espíritos, a questão 697, diz que a insolubilidade absoluta do casamento está na lei natural. Está na lei natural ou na lei humana? É uma lei humana, muito contrária à lei natural. Mas os homens podem mudar suas leis, só há lei na natureza que ele não vai poder mudar. A doutrina espírita, ela não é que ela seja contra ao divórcio, porque agora ela não estimula, mas há certos casos, há certas relações que é necessário, porque continuar numa situação daquela, você vai comprometer a sua evolução, entendeu? Então, dentro de uma questão dessa, é melhor o divórcio, alimentar uma coisa doente, você se comprometer muito mais com o que tem acontecido aí, né? Eu só não entendo o homem, por isso que eu falo isso. O homem maltrata a mulher e a mulher fica submissa, maltrata. Depois a mulher chega ao ponto que ela não quer mais,
Aí o cara quer matar a mulher. Mata a mulher. Como é que faz isso morrer? Então, numa situação como essa, a doutrina espírita admite o divórcio. É uma posição dela. Não é que ela seja contrária. Cada caso é um caso. É uma situação que, se você não evitar, através dessa lei humana, você pode, as pessoas que estão envolvidas vão comprometer a sua existência, e aí uma nova programação para reparar isso aí cada vez mais difícil. Bom, então nós vamos só entender o que é celibato, rapidinho, ela ainda podia continuar um pouquinho. Então, o que é celibato? O celibato é um estado de perfeição, o celibato voluntário, é o estado de perfeição meritória aos olhos de Deus. Quer dizer, alguém escolher não se casar, não criar uma família, os Espíritos dizem que não. Os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e a todo mundo. Mas vamos ver para frente, passa aí a próxima, quando é que o celibato, né? O significado do celibato é um estado de vida em que a pessoa opta por não se relacionar romanticamente ou manter relações sexuais. Essa escolha pode ser motivada por razões religiosas, os padres, filosóficas, pessoas que têm a filosofia de vida que não deve, que se acha sozinho, individualizado e que não quer se repartir sua vida com ninguém, também, ou com posições pessoais, simplesmente assim. Eu não quero criar família, não quero casar, não quero ter filho. Pode passar aí, rapidinho. Aí é rapidinho os tipos de celibato que existem, que não vamos detalhar, que é voluntário, involuntário e religioso. O voluntário, quando ele vem, assume de si para si, que não tem, e não significa que eles não tenham pulsão sexual, os celibatários têm, né? E o involuntário, quando eles são obrigados a escolher viver sozinhos. São obrigados porque é padre, porque é um bocado de coisa aí que diz que não pode. Ou às vezes porque ele tem um relacionamento, até agora tem isso também, tem relacionamentos virtuais, ainda tem isso. Eu não quero casar, formar uma família, eu vou me relacionar virtualmente. E os religiosos, que a gente já sabe, tem os padres feios, né? Esses não são voluntários, eles são pela obrigação. É por isso que surge dessa pulsão sexual embutida, os pedófilos e outras coisas a mais, que extravasa dessa maneira a sua pulsão sexual, de uma forma degenerada. É por isso. Deixa eu ver o que tem mais rapidamente para a gente ir embora. Pronto. Esse vídeo é qual? Esse daí é só para curtir, só para ser feliz.